Nós exaltamos o teu nome, ó Deus Todo-Poderoso, de geração em geração. Teu reino não tem fim. És coroado de glória e honra, ó Cristo, Rei dos Reis. Estás vestido em majestade e poder, para sempre vivo estás. Cante aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou. Cante aleluia, aleluia. Para sempre é o Senhor. Nós exaltamos o teu nome, ó Deus Todo-Poderoso, de geração em geração. Oh, teu reino não tem fim. És coroado de glória e
terceira aí. Ó o dó. Vem. Pelo Senhor marchamos sim, o teu exército poderoso é. Tua
coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu
Graça e paz, queridos irmãos, irmãs, internautas que estão conectados conosco. Com vocês aqui o pastor Jorge Costa, tendo a honra de estar trazendo uma palavra de Deus, uma palavra de edificação a todos vocês que estão conectados conosco agora. Querido internauta, irmão, irmã, eu espero que eu seja uma bênção de Deus para abençoar a sua vida. Eu quero compartilhar com vocês de um texto bíblico que está em Neemias, capítulo 6, versículo de número 3. Eu irei ler todo o versículo, mas o ponto-chave para a ministração nesta conferência é a parte B do versículo. Diz assim Neemias, capítulo 6, versículo 3. De modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta: eu estou executando ou fazendo uma grande obra, um grande projeto, e eu não poderei descer. Em outras traduções, eu não poderei parar. Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ir ter convosco? Estou fazendo uma grande obra e não poderei descer, eu não poderei parar. Em outras traduções, por que eu cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ir ter convosco? Queridos, para quem não conhece, a gente muitas vezes fala de Neemias e pensa que Neemias era apenas um copeiro do rei, mas era muito mais do que apenas levar um cálice à realeza. Ser o copeiro do rei era cuidar das 3 principais capitais da Pérsia, entre elas a capital de inverno, que era a capital da realeza, Suzã. Neemias era muito mais do que alguém que levava um copo ou uma taça à realeza. Neemias era o ministro das relações exteriores do império mais famoso daquela época, que era o Império Persa. E Neemias, estando em um momento muito importante da sua vida, com posição social, poder aquisitivo, influência, tendo acesso à realeza, ele recebe uma palavra de que seus patrícios, seus contemporâneos, o povo da cidade de onde ele nasceu, da sua nação, está enfrentando um tempo de desesperança, de desespero, de provações e privações. E Neemias recebe essa palavra e ele muito se comove com essa palavra, tendo em vista que a sua nação está absolutamente deixada de lado, largada. E ele vai buscar ao Senhor. E a oração de Neemias é baseada na fidelidade de Deus. Neemias então decide no seu coração deixar por um momento a sua posição de honra e ir até Jerusalém a fim de reconstruir os seus muros. Parece que é uma coisa simples, mas falar de muros naquela época, naquela civilização antiga, era falar de proteção e de segurança de uma nação. As grandes nações eram cercadas por muros. Neemias então percebe que aquela nação precisa de um momento importante quanto esse. É bem verdade que Neemias, ele não vai reconstruir apenas muros. Na verdade, ele vai reconstruir pessoas. Era tratar aquilo que estava de dentro para começar depois a tratar o lado de fora. E não o lado de fora e depois o lado de dentro. Neemias então ele tem na verdade 2 missões. Trazer o povo à presença de Deus e depois disso colocar o povo dentro da sua nação e cercar toda aquela cidade. Mas é bem verdade que quando Deus nos chama para uma obra, nós vamos encontrar oposições, dificuldades e poucos recursos. Perceba que Deus, quando vai fazer algo através de nós teremos muitos obstáculos pelo caminho. E Neemias teve que tomar algumas atitudes para a chamada que Deus tinha para a sua vida. Toda vez que Deus tem algo para fazer na terra, Ele não levanta uma nova denominação, Ele não levanta um partido político, Ele não levanta uma instituição social. Deus vai levantar um homem e uma mulher com uma missão. É sobre isso que eu quero falar para vocês nesta conferência. Ele tomou algumas atitudes importantes. E a primeira coisa que Neemias teve que colocar na sua cabeça e ter essa primeira atitude é que toda vez que você vai fazer a obra de Deus, você terá uma oposição. Há uma frase do Rick Warren que eu gosto muito quando ele diz: eu não sei o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo.
Quando Deus tem uma obra, um ministério, uma chamada, um sonho, um projeto na sua vida, as oposições irão aparecer. Seja no âmbito ministerial, profissional, familiar, sempre haverá oposição. Eu tenho uma frase interessante que eu digo o seguinte: se você tem medo de oposição, então não cresça. Se você tem medo de perseguição, então fique na sua cadeira parado. Porque toda vez que você se move para uma obra que Deus tem na sua vida, a oposição irá aparecer. Neemias tem uma oposição, mas antes da oposição ele tem uma palavra de Deus. Em Neemias, no capítulo 1, versículo de número 12, quando ele chega àquela nação, Neemias capítulo 2, versículo 12, quando ele chega àquela nação, ele diz que não havia nenhum animal com ele, senão o que ele montava. E anteriormente ele diz: eu não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração. Irmãos, você que está nos acompanhando, Deus tem uma chamada para a sua vida. E essa chamada pode acontecer a qualquer momento, pode ser um dia qualquer. Um dia qualquer, você sai de uma estação física e entra em uma estação espiritual. Em um dia qualquer, um novo ciclo de Deus chega sobre a sua vida. Foi um dia qualquer que o profeta Samuel vai até a casa de Jessé e chama o caçula da casa, o menor, que estava entre as malhadas das ovelhas, e ele mal sabia que ele se tornaria o rei de Israel. Foi um dia qualquer que o Senhor chamou Moisés lá do deserto, do lugar do anonimato, do desconhecido, cuidando de ovelhas que nem dele era, e mal sabia Moisés que ele iria se tornar o pastor da maior igreja do Antigo Testamento. Foi um dia qualquer que Gideão estava malhando trigo no lagar, e Deus o chamou, e mal sabia ele que seria conhecido como um dos maiores guerreiros, e que realmente disseminou, dizimou, destruiu toda a ordem de midianitas que se levantava contra o povo de Deus. Pode ser um dia qualquer que Deus te chama. Deus pode chamar dentro do carro, na sua casa, na cozinha, lá no seu local de trabalho, na fábrica, na indústria, você sonhando, ou até mesmo tendo visões de Deus. Ele vai te chamar. E se Ele te chamou, Ele vai te respaldar, vai suprir, vai preparar, vai prover, vai preparar pessoas e ambientes. Mas não desista daquilo que Deus colocou em seu coração. Eclesiastes capítulo 3 é o capítulo dos tempos. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de abraçar, tempo de ficar afastado. Mas é interessante que dos 28 tempos de Eclesiastes capítulo 3, não existe nenhum tempo para desistir. Não existe nenhum tempo para desistir. Deus lhe chamou, então não desista. Ele te deu uma palavra, a oposição vai aparecer, e a oposição, quando aparece, é termômetro de Deus que Ele está contigo. Neemias 2,12, como eu li, ele já tinha uma palavra de Deus, mas ele não declarou a ninguém, ele não disse a ninguém aquilo que já estava no seu coração, porque existem coisas que Deus te dá no lugar secreto, que precisam ser mantidas no lugar secreto. Existem coisas que Deus já colocou no seu coração, que você não pode falar antes do tempo, porque se você falar antes do tempo, os inimigos também se levantam antes do tempo. Ele vai fazer um levantamento da situação. Ele já tem algo proposto no seu coração. Olha Neemias capítulo 4, versículo de número 1. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos edificando o muro ou reconstruindo o muro, ele ardeu em ira, ou seja, ficou muito irado, se indignou e escarneceu dos judeus. A oposição começou a aparecer, porque toda vez que você caminha em direção a Deus, a oposição vem. Mas o que eu acho interessante é que Sambalate só ouviu que eles já haviam começado a obra. Eu quero liberar uma palavra sobre sua vida. O inimigo vai chegar atrasado. Quando ele souber de alguma notícia, você já começou uma grande obra de Deus, e ninguém vai poder parar a chamada que Deus tem na sua vida. Porque, para quem não sabe, o Neemias não foi só apenas alguém que reconstruiu muros. Se você estudar o livro de Neemias, Neemias restaura o ministério da intercessão, Neemias restaura o ministério do louvor, Neemias restaura o ministério da pregação expositiva da palavra, Neemias traz o povo de volta ao altar, Neemias traz um tempo de alegria sobre aquela nação. E como eu disse, primeiro ele estava restaurando o povo, para depois restaurar os muros. A segunda coisa, ou a segunda atitude de Neemias,
é que quando você está em um processo em que Deus está abençoando, infelizmente, alguns poderão te abandonar no meio do processo. Em Neemias capítulo 4, versículo de número 6, diz assim: nós edificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura, pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ou em outras traduções, o povo tinha ânimo para trabalhar. No versículo 6, o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas 5 versículos depois, eles recebem uma palavra de ameaça. E que essa palavra de ameaça seria um ataque iminente e um ataque de surpresa. O versículo 11 diz: os nossos inimigos também disseram: antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles e os mataremos e o poremos fim à obra. No versículo 6 o povo tem ânimo. Deus está abençoando, a obra está acontecendo. Mas no versículo 11, o inimigo traz uma palavra de ameaça, dizendo: nós vamos acabar com tudo, destruir tudo, um ataque surpresa, iminente. E só porque eles receberam uma palavra de perseguição, uma palavra contrária, no versículo de número 10, uma tribo inteira, que é a tribo de Judá, disse: desfalecem as forças dos carregadores, e os escombros são tantos que não poderemos edificar o muro. 4 versículos depois, uma tribo inteira desiste, abandona o projeto. Será que está tendo alguma coincidência aí com alguns de vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo nessa hora? Quantas vezes você começa uma obra e de repente, por causa da perseguição, da oposição, de uma palavra, eles não mostraram armas, eles não entraram em guerra, apenas uma palavra pode tirar alguém do foco e do propósito que Deus, através da sua vida, está realizando. Então você que está me assistindo aí agora, não desista, permaneça. Mas infelizmente, pode acontecer de algumas pessoas te abandonarem no meio do processo. A segunda atitude de Neemias, a primeira é que ele resistiu à oposição. A segunda é que mesmo que alguns abandonaram, ele continuou firme no propósito que Deus tinha para a sua vida. Por quê? Porque ele tinha uma palavra de Deus. Alguns desistiram, mas Neemias não desistiu. Alguns pararam, mas Neemias não parou, porque ele tinha uma palavra de Deus. Haverá momentos na nossa vida, e eu não falo só na questão de igreja, em vários projetos que Deus tem para a sua vida, haverá momentos que a única coisa que vai te segurar, a única convicção, certeza que vai fazer com que você se mantenha firme, é porque você tem uma palavra de Deus. E se Deus te deu uma palavra, Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que Deus falou ao seu respeito, Deus vai cumprir sobre a sua vida. Abandonaram. Irmãos, eu tenho até um testemunho pessoal. Quando nós começamos a SEMAP aqui em Vitória da Conquista, Deus colocou algo no meu coração de começarmos a trabalhar com pequenos grupos. E era algo muito novo, a igreja passaria por uma grande transição, seria um grande movimento, não é? Da igreja para passar de um ponto em que a igreja estava para outro. Era uma grande transição. Mas acredite que pastores foram embora, pessoas foram embora, e eu poderia muito bem colocar a mão na cabeça e dizer: agora já era, a igreja acabou. Eu tinha que tomar uma decisão assertiva. Mas sabe o que aconteceu? Eu permaneci firme na palavra que Deus me deu. E aqueles que foram embora, 2 anos depois retornaram. Então, se Deus te deu uma palavra, ainda que ninguém acredite, você precisa acreditar. Alguns poderão te abandonar, mas você precisa manter firme. Por quê? Porque a autoridade está contigo. A autoridade está sobre aquele que recebeu o projeto e o sonho. Uma coisa é ter cargo, outra coisa é ter autoridade. Quem tinha um cargo era Saul, mas quem tinha autoridade era Davi. Quem tinha um cargo era Acabe, mas quem estava com autoridade era o profeta Elias, ele que fechava e abria os céus. Quem tinha um cargo era Faraó, mas quem tinha autoridade era José. Quem tinha um cargo era Herodes, mas quem tinha autoridade é João Batista. Você não precisa de cargos. Tem muita gente brigando por causa de cargos. Deus não unge cargos. Deus não unge estratégias. Deus não unge métodos. Deus unge pessoas, e através de pessoas Ele vai fazer a sua obra nessa terra.
Por isso que é uma frase do Hernandes Dias Lopes que eu gosto muito, quando ele diz bem assim: antes de Deus trabalhar por meio de nós, primeiro Deus trabalha em nós. Não abandone o seu pastor, não abandone a sua liderança, não abandone o projeto, mesmo que você não entenda muito, mas ele está debaixo de uma visão. E essa visão foi Deus que colocou no coração desse pastor, no coração dessa pastora, no coração desse líder. Então, liderança, mantenha-se firme, porque Deus vai fazer uma grande obra. A terceira atitude de Neemias é que Neemias manteve a visão. Ele manteve a visão. No texto básico que nós usamos dessa ministração, Neemias 6:3, ele diz: eu estou fazendo uma grande obra e eu não poderei parar. Ele tinha uma visão de Deus. E a visão move tudo. A visão é maior do que você. A visão é algo que você não pode mensurar. Porque Deus é um Deus que já te dá uma revelação, mas a revelação de Deus é progressiva. Ele te dá uma palavra hoje, uma revelação de um sonho, de um projeto, de algo para o futuro. E você começa a caminhar em direção a Deus. E amanhã, semana que vem, mês que vem, Ele vai trazendo uma outra revelação que combina com a que Ele te deu anterior. Até que quanto mais você vai caminhando, mais essa revelação vai se expandindo, vai se ampliando. Em nenhum momento diz na Bíblia que Deus ou um anjo falou que José seria governador. Deus deu a ele sonhos, mas nunca disse que ele seria governador. Nem um profeta, uma palavra, uma visão, um anjo, nem o próprio Deus. Mas o que diz em Efésios 3:20, Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos pelo poder que em nós opera. Você não sabe, não tem ideia do tamanho do sonho que Deus tem para a sua vida. Tamanho da visão. Você não pode perder a visão. Neemias não perdeu a visão. Há uma frase que eu gosto muito de John Maxwell, que diz bem assim: o homem mais pobre do mundo não é aquele que não tem dinheiro, é aquele que não tem um sonho, é aquele que não tem uma visão. Neemias tinha um sonho, Neemias tinha uma visão. O que é visão, pastor Jorge? Visão é quando você olha para sementes na mão e não vê sementes, vê árvores. Visão é você olhar para um terreno e não ver um terreno, mas ver uma igreja cheia de adoradores dentro, adorando o nome do Senhor. Visão é olhar para o barro e não ver apenas um barro, mas ver um vaso precioso que sairá daquele barro. Visão é a fotografia do futuro. Nós precisamos de pessoas de visão. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, ele diz que nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Ele manteve a visão. Ele creu no projeto que Deus tinha para a sua vida. E ele continuou nesse projeto. Já que eu estou nessa conferência Maná em 2020, dizer para você que aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer, faça. Porque o que é para você fazer, só você pode fazer. Deus pode levantar outra pessoa em seu lugar? Deus pode, porque a obra de Deus não para. Mas eu acredito que Deus pode usar essa pessoa para um outro projeto, ainda que seja muito parecido com o seu. Mas o que Deus quer fazer na sua vida será através de você. Será que combina Moisés segurando pedra para derrubar o gigante? Não fica melhor isso com Davi? Será que combina o Davi malhando trigo no lagar? Será que isso não combina mais com Gideão? Será que combina Abraão matando 1000 filisteus com a queixada de jumento? Isso não ficaria melhor para Sansão? Perceba que cada um deles foi chamado para um propósito, e nesse propósito eles se encaixam. Eles só entenderam o que Deus os chamou. E Deus não está procurando a sua habilidade, mas Deus está procurando o seu coração. Porque Deus não te chamou para te dar um ministério. Deus chamou para te dar uma intimidade com Ele, um tempo de relacionamento com Ele. E por isso que, independente do que aconteça, mantenha a visão, o propósito que Deus colocou no seu coração. E foi por causa da visão que Neemias deixou o palácio, deixou o Ministério das Relações Exteriores e partiu para reconstruir muros. Por causa de uma visão, Amós deixou a pecuária e se tornou profeta em Israel. Por causa de uma visão, Davi sai do pasto do esquecimento e se torna rei de Israel. Por causa de uma visão, Pedro deixa a sua pescaria, o seu barco, as suas redes e vai se tornar discípulo do Senhor Jesus. Por causa de uma visão, Mateus deixou de ser cobrador de impostos para seguir a Cristo. E para finalizar, por causa de uma visão,
Jesus deixou todos os privilégios eternos, porque Ele viu você, Ele viu a mim. Uma visão move tudo. Uma visão é o combustível do líder. O líder que não tem visão, ele não vai sair do lugar, mas a visão irá nos mover. Neemias teve a sua terceira atitude, manteve firme na visão que Deus colocou no seu coração. Há poucos dias atrás estava assistindo o filme de Nelson Mandela. Quase 30 anos em uma prisão, um cubículo de 2 metros quadrados. E alguém falou assim: por que você não desiste? Em todos os anos de escravidão, de opressão, de dificuldade, na África do Sul, na sua cela um soldado perguntou: por que você não desiste? E ele disse a seguinte frase: por esta causa eu vivo, por esta causa eu morro. A visão será o que vai mudar todo o sentido da sua vida, uma vez que Deus colocou algo em seu coração. A quarta atitude de Neemias é que ele confiou em Deus. Neemias confiou no Senhor. Neemias tinha convicção que Deus o chamou para aquela obra. Ele estava convicto de que o Senhor estava com ele. Uma convicção firme. Em Neemias, no capítulo número 8, versículo de número 10, ele traz uma palavra muito interessante na parte B. Ele diz: esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Ele acreditou na palavra que Deus colocou em seu coração. Olha o que diz ainda em Neemias capítulo 6, versículo 9. Veja como é importante confiar em uma palavra que Deus coloca em seu coração. Ele diz que muitos se levantaram, todos procuravam atemorizá-lo e dizendo: as suas mãos ficarão fracas demais para a obra e não se efetuará. E ele então olha dizendo: agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então perceba que Neemias ele tem inimigos externos, mas também ele tem inimigos internos, porque no versículo 14, alguns que se passavam por profetas estavam incitando a Neemias a desistir da obra, mas ele confiou em Deus, ele acreditou no Senhor. O Salmo capítulo 30, versículo 5 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Perceba que o choro pode durar, ele tem um prazo de validade, uma noite, mas a alegria, ela é ilimitada e virá pela manhã. Mostra que não diz quando o choro vem, mas diz quando o choro termina. Mas mostra quando a alegria vem, mas não mostra quando a alegria termina. O que eu quero liberar sobre a tua vida em nome de Jesus, nesta conferência Manaim 2020, é que o Senhor está contigo, Ele vai te guardar. Eu profetizo que esse tempo será o tempo dos maiores testemunhos da parte de Deus sobre a sua vida. A sorte vai mudar diante dos seus olhos e não vai lhe faltar absolutamente nada, porque ainda que alguns te abandonem, Deus não pode te abandonar, o Senhor está contigo. O Salmo 46 diz, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e é socorro bem presente na hora da angústia. Ou você confia, ou você não confia. Ou você acredita que Deus está contigo, ou não acredita. Neemias decidiu confiar, creu que o Senhor ia fortalecer as suas mãos, e ele diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Deus está procurando líderes nesse tempo assim. Uma geração que acredita no sobrenatural. Uma geração que vai se mover no impossível. Porque quem tem que jogar a pedra é Davi, mas quem derruba o gigante é Deus. Quem toca no mar, meu irmão, um cajado velho é Moisés, mas quem abre o mar é Deus. Quem toca a trombeta, Josué, os sacerdotes e o seu povo, mas quem vai derrubar os muros de Jericó será o Senhor. Então faça somente o que você tem que fazer, o restante deixa com Deus, porque Deus vai agir no sobrenatural. A quinta atitude de Neemias, finalizando essa palavra, é que ele procurou viver o melhor de Deus. Ele procurou viver o melhor de Deus. Tem muita gente só focada no pessimismo, no que está errado, no que está ruim. Mas ele procurou focar no melhor de Deus. Ele acreditou que Deus tinha algo melhor.
Eu vou dizer algo para você. Em Neemias capítulo 6, versículo 9, versículo ali anterior, tinham pessoas pensando, até trazendo temor ao coração de Neemias. As mãos deles vão fraquejar. Ele não vai suportar o peso, a pressão, a oposição, a perseguição. No versículo 14 do mesmo capítulo 6, tem as oposições internas. Pessoas sendo pagas, como a profetisa Noádia, e mais profetas, que o texto não diz quantos eram, procurando intimidar a Neemias. Ou seja, eram perseguições e oposições externas e perseguições e oposições internas. Perceba que são duas perseguições em um curto período de tempo. Dois tipos de oposições em um curto período de tempo. E quanto mais pressão e perseguição vem, em algum momento da sua vida, pega essa palavra, é porque você está prestes a viver algo extraordinário de Deus. No capítulo 6, versículo 9 e 14, oposição. Agora, olha o versículo 15. Assim. Perceba que é uma palavra de ligação. Assim, acabou-se o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Estava tão perto da vitória. Por que Neemias iria recuar? As oposições apareceram, internas e externas. É porque Deus estava preparando algo grande. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida agora aí. Você vai viver o que nunca viveu. Vai receber o que nunca recebeu. E vai se tornar o que você nunca imaginaria que se tornaria. Uma vez que você acredita no mover de Deus e que coisas melhores de Deus estão chegando por aí. Irmãos, dias melhores virão. Dias melhores virão. E vai ser muito mais rápido do que você imagina. Muito mais rápido do que você imagina. Ele decidiu acreditar. E em 52 dias, Deus havia abençoado a vida de Neemias, porque houve uma aceleração de Deus. Uma aceleração de Deus. Eu quero profetizar sobre sua vida que haverá uma aceleração poderosa dos céus. O que iria acontecer em 10 anos acontecerá em 5 anos. O que demoraria para acontecer em 4 anos, em 1 ano o Senhor fará. Você recebe essa palavra? O que aconteceria em 1 ano, em poucos meses, o que aconteceria em meses, acontecerá em dias. Porque o Senhor está fazendo algo extraordinário. Será muito mais rápido do que você imagina. Sobre a sua igreja, seu ministério, sua família, sua casa. Que você receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em 52 dias, o muro foi reconstruído. Em 52 dias, o Senhor operou um milagre. Olha o que está em Hebreus, capítulo 10, versículo de número 23. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 23. Guardemos firmes a confissão da nossa esperança. E não podemos vacilar. Porque aquele que prometeu, ele é fiel. Guardemos, pois, firmes a convicção da nossa esperança, porque aquele que prometeu, sem vacilar, ele é fiel. Em 52 dias, os muros haviam sido edificados. Em 52 dias, o projeto lá do início de oposições agora estava concretizado. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, que pode ser até difícil, mas vai valer a pena. Que parece que não vai dar certo, mas o Senhor já está operando nos bastidores, no secreto, no sobrenatural sobre a sua vida. Que seja como Neemias, tome atitudes para viver o milagre de Deus. Às vezes, não adianta mudar de lugar, é preciso mudar de atitude. E Neemias, ele começou um processo inteiro. Passou por oposições, perseguições externas, internas. Até às vezes desânimo, mas firme no propósito que Deus chama para a sua vida. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa conferência. Que Deus abençoe sua vida. Que o Senhor traga alento ao seu coração.
Essa é uma geração que precisa reconstruir, uma geração que precisa se levantar. Temos muita obra a fazer e Deus está contando contigo para esse tempo de crise. Deus vai levantar os seus filhos para uma grande obra. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.